Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui novamente Felipe Labrona, tornando a gravar um vídeo no YouTube depois de mais ou menos um mês. Eu tinha gravado no comecinho de maio de 2024 e agora no começo de junho de 2024, após ter lido 3 livros, eu resolvi gravar um vídeo sobre esse livro aqui, A Vênus das Peles, de Leopold von Sacher-Masoch. Bom, esse livro foi muito impactante, foi o livro que mais me impressionou no mês de maio, então é o livro que eu resolvi falar sobre um pouquinho. Esse nome aqui, Sacher-Masoch, inclusive é o que inspirou a palavra da psicologia masoquista. Vem aqui do sobrenome Masoch, né, desse autor aqui que é austríaco. Esse livro aqui foi escrito em 1870, então na segunda metade do século XIX, na Áustria, né, no então Império Austro-Húngaro, e relata uma história que tinha se passado numa região que hoje seria a Ucrânia, mas na época era considerada Império Austro-Húngaro. E então esse livro aqui é um livro que trata, bom, eminentemente o tema do livro é o fetiche do masoquismo, embora o livro não utilize a palavra masoquismo porque não existia ainda esse termo, mas utiliza a palavra suprassensual. E esse fetiche não é necessariamente sexual, né? Eu considero este livro aqui um autêntico, que seria chamado thriller psicológico, né? Mas é uma novela literária austríaca que, na verdade, a meu ver, é uma novela de teor psicológico, né? E é muito interessante porque o autor foi muito delicado para tratar esse fetiche. Ele não fez nenhum tipo de descrição explícita de ato sexual, ele foi muito delicado quando ele pretendeu fazer menção ou referência a algum ato sexual, ele deixou sempre nas entrelinhas, então ele utilizou uma linguagem muito delicada para tratar sobre isso. E mais de todo modo eu recomendo esse livro. De repente seria legal, não que existe uma censura, mas eu recomendo até de repente uma censura a partir dos, vamos ver, uns 16 anos assim, mas não por teores sexuais, mas sim por teores psicológicos mesmo. Eu não acredito que eu teria alguma maturidade para entender esse livro, falo por mim, antes dos 16 anos, né? Claro que cada livro que a gente lê na adolescência, depois a gente lê anos depois, no início da fase adulta, a gente tem uma visão, uma interpretação totalmente diferente do livro, né? De toda forma, esse é um livro que tem um cunho totalmente autobiográfico, né? Depois, dependendo da versão, é que esse livro aqui é a versão da LPM Pocket, mas eu li uma outra edição, uma tradução de 1983, que tem no final um apêndice escrito pelo próprio autor. E ele descreve que, na verdade, esse livro, A Vênus das Peles, ele foi inspirado numa vivência que ele teve com a sua primeira esposa, em que ele teve uma vivência eminentemente sadomasoquista da parte dele. E depois ele até teve um segundo casamento com uma moça que se auto-intitulou Wanda, que é a personagem principal ao lado do Severin, né, neste livro. E ele também teve essa experiência, essa vivência masoquista com ela, né? Bom, eu vou falar bem brevemente, até porque o pessoal não gosta muito de vídeo comprido, mas eu sempre gravo com a ideia de aguçar a vantagem da leitura no livro, né? Eu não vou falar o final do livro de jeito algum. O final do livro é eletrizante, assim, eu juro, as 10 últimas páginas você fica assim, eu não acredito que eu estou lendo isso. Você para e começa a rir de nervoso, e fala assim, não é possível que ele tenha escrito isso. As 10 últimas páginas assim, são impressionantes, muito impactantes, são eletrizantes, assim, vale muito a pena. Esse não é um livro muito comprido, ele é pequeno, tem 200 páginas aqui nessa edição, mas é uma novela bem rápida. Bom, eu queria falar sobre a capa desse livro aqui.
Bom, a capa é bonita, mas ela não. O artista que fez essa capa não. Eu acredito que não tenha lido o livro, porque a moça, no caso a Wanda, ela não é morena, ela é ruiva, de cabelos cacheados, olhos verdes, e ela não usa essa máscara. O que ela tem, os acessórios que são falados no livro, é que ela tinha um chicote. E que ela, na verdade, o que ela costumava usar nos momentos que ela praticava o sadismo era um casaquinho de pele, né? De arminho, ou que no caso, o arminho é um bichinho que parece é uma mistura de raposa com um esquilo, né? Ele é bem peludinho e a pele dele é um animal que é encontrado no leste europeu e era usado para fazer esses casaquinhos, né, de pele. Então, o nome do livro em inglês é Venus in Spurs, Venus in Furs, que é Vênus nas peles, né? Então, aqui no caso, Vênus das peles, a pele é o casaco de pele, furs, né? E a versão em português de Portugal é Vênus de Casa Baica. Casa Baica é justamente o vestidinho ou a blusinha feita com a pele de animal, né? Mas assim, falando bem brevemente do livro, ele começa com o Severin, que é o personagem principal. Ele tá travando um diálogo com uma pessoa que no caso, naquele momento é o narrador em primeira pessoa. E não se sabe o nome dessa pessoa. E essa pessoa parece que está hospedada na casa do Severin, ou do Severino, dependendo da versão da tradução. E ele fala que teve um sonho meio estranho, que ele tinha visto uma estátua que era uma moça, uma estátua de uma moça, e essa moça tinha tomado vida, tinha tomado forma de vida e começou a interagir com ele e começou a dizer algumas coisas assim, expressar um certo autoritarismo da parte dele. E ele começou a ficar um pouco incomodado até que ele despertou e aí deu conta que era um sonho. E aí ele começa a contar esse sonho pro Severin, né, pro Severino. E aí de repente ele vê um quadro na parede, que é uma réplica do quadro Vênus ao espelho do pintor italiano de Veneza, Tiziano. No caso é uma moça, né, que estaria com um casaco de peles e estaria com um espelho sendo segurado por um anjo que possivelmente era o Cupido, né? O deus do amor na mitologia romana, que também é chamado de Eros na mitologia grega. E aí ele viu esse quadro e falou: nossa, eu tenho certeza que esse meu sonho foi inspirado nesse quadro que eu vi na sua parede, né? Aí o Severino falou assim: é um sonho bem peculiar, mas eu confesso que eu já tive um sonho bem parecido com o seu. E só que esse sonho eu tive com os olhos abertos. Eu vivi essa história. E aí, no caso, naquele momento, o narrador perguntou como assim, do que se tratava. E aí o Severin resolveu mostrar um manuscrito para ele, que se chamava Confissões de um Suprasensual, que era uma espécie de diário, um relato que o Severin tinha escrito, contando essa história que ele tinha tido. Mas assim, resumidamente, o que acontece? O Severin, quando ele tinha 26 anos de idade, ele conheceu o que ele chamou de uma jovem senhora de 41 anos. E aí é muito engraçado, porque a gente tem que levar em conta que existiam os preconceitos, as vivências da época. Então ele disse que apesar de ter 41 anos, de ser viúva, apesar disso, ela ainda tinha muita beleza, muita vivacidade. E aí ele então tinha 26 anos, conheceu essa jovem viúva de 41 anos chamada Wanda. E aí eles começaram a se conhecer, começaram a ter um relacionamento. Ela disse para ele que se eles dessem certo, dentro de um ano ela gostaria de se casar com ele, gostaria de ser esposa dele. Só que ele confessa para ela que ele tem um grande desejo, ele tem uma coisa que é intrincada na personalidade dele, nos desejos dele, que é justamente ele gosta de ser maltratado. Ele tem essa intenção de ser o verdadeiro escravo dela. Então ele pede para ela para que eles firmassem um contrato, no sentido de deixar por escrito que o relacionamento seria baseado no sofrimento dele.
que ela poderia exercer o que ela quisesse sobre ele, na esfera física, na esfera psicológica, na esfera moral, na esfera patrimonial, na esfera sexual, em qualquer esfera ela poderia subjugá-lo, poderia fazer sofrer, poderia abusá-lo. E ela falou, não, nunca fui, nunca tive prazer nisso. Mas ele pede por favor, ele quer demais. E aí, em nome, né, da paixão que ela tinha por ele, ela aceita. Então eles firmam esse contrato dizendo que a partir de então ele deixaria de se chamar Severin, e passaria a se chamar Gregório. E que o Gregório seria propriedade da Wanda e que ela podia fazer o que quisesse com ele, que ele não tinha direito de reclamar e ele também não tinha direito de dissolver o contrato, a não ser que ela, por livre e espontânea vontade, devolvesse a ele a liberdade. Mas essa concessão da liberdade tinha que partir dela, não dele. Ele não podia simplesmente resolver dissolver o contrato. Então eles firmam esse contrato por escrito. E aí tem uma cláusula que diz que, preferencialmente, nos momentos que ela abusasse dele, ela teria que estar usando justamente a casa baica, né? A blusa, o casaquinho de peles, de arminho, né? E aí isso é uma coisa que excitava muito o Severin, que deixava ele adorava essa situação de ser submetido, de ser subjugado, de ser subalternizado, de ser inferiorizado, abusado, etc. E ela o tempo todo dizia que não era bem o interesse dela, que não era bem a praia dela, ele pedia demais até que ela topou, firmou esse contrato com ele, disse que ela era proprietária dele, ela se desfez de todos os bens materiais dele e todo o dinheiro dele, eles se mudam para Florença e lá em Florença ele passa a ser o escravo dela e ela passa a tomar gosto por isso, né? A Wanda começa a dizer que ela tinha avisado que não era o que ela queria, mas já que ele tinha pedido tanto, agora estavam sendo aflorados sentimentos que ela até inclusive desconhecia que tinha. E aí, num misto de angústia e de prazer, o Severin começa a arcar com as consequências desse contrato, desse interesse, desse pedido que ele fez para ela. E aí que as coisas começam a ficar realmente interessantes no livro, muito porque as coisas fogem totalmente ao controle, tanto da parte dele quanto da parte dela. E aí então se desenrola toda uma trama. Esse livro é uma novela, né? Porque envolve apenas basicamente esses dois personagens, não tem grandes entrelaçamentos de outros personagens, né? Claro que existem outros personagens, mas a história é focada nesses dois. E ao final, assim, é uma coisa, assim, loucurante, assim, eu não vou falar, mas vale muito a pena chegar às 10 últimas páginas, são impressionantes, né? Então, como eu havia falado, nesse livro existem 3 obras de arte que são retratadas e que são feitas referências e que estão presentes no livro. A primeira é, como eu havia falado, a pintura Vênus ao Espelho, do Tiziano, que é um pintor de Veneza italiano, que foi pintada em 1555, que na época em que o livro foi escrito se estava em exposição no Museu Le Hermitage, Museu da Herança, né? Do Museu Hermitage, Hermitage em francês, Herança. Estava no Museu da Herança em São Petersburgo. E aí tem uma história muito engraçada que o Stalin tinha elaborado um plano econômico para a União Soviética de duração de 5 anos. E nesse plano econômico financeiro ele tinha que angariar o máximo possível de moedas estrangeiras, então ele precisava de dólares também. Acabou vendendo essa obra de arte do Tiziano para um colecionador italiano, um colecionador norte-americano, e anos depois esse colecionador norte-americano concedeu ao governo dos Estados Unidos, fez uma doação, e hoje essa obra de arte se encontra no Museu de Artes Nacionais de Washington, D.C. E então uma das obras que é feita referência é esse quadro. Também uma outra obra que é feita referência é uma escultura
que é a Vênus de Médici. A Vênus de Médici ela é datada de mais ou menos 100 anos antes de Cristo. É uma representação da Afrodite, a deusa do amor grega, ou da Vênus, que é a mesma deusa da mitologia romana. E ela, na verdade, o primeiro momento que o Severin viu a Wanda foi no momento que ele estava contemplando uma réplica dessa escultura da Vênus de Médici, que havia numa espécie de pensão que ele morava ali, uma área um pouco retirada, um tipo de floresta. E aí, então ele estava contemplando à luz do luar essa réplica dessa escultura da Vênus de Médici, até que a Wanda apareceu e chamou a atenção dele, e foi aí que começou essa interação entre eles, né? E também tem uma obra de arte, uma pintura chamada Sansão e Dalila, porque o livro faz uma grande referência também à submissão que o personagem bíblico do Velho Testamento, Sansão, teve com a Dalila, né? Tem até nesse quadro retratado uma passagem que ele está adormecido, e então a Dalila teria falado para um servo de que, cortando os cabelos dele, ele perderia sua força, que era o que havia confessado para ela. Então, perdendo a sua força, ele poderia seria entregue e preso aos filisteus, né? Então existe essa passagem bíblica que é retratada nessa obra de arte, neste quadro, que é datado, se não me engano, do século XVII, 1609, tá? Então, essas três obras que são retratadas. E aí, o Severino, ele intitula a Wanda de Vênus das Peles, que é justamente aquela Vênus que ele via no quadro do Titiano, com uma roupa de peles, assim, né? Aquele casaco de nua com aquele vestido de peles. Então, ele intitula a Wanda de Vênus das Peles, e aí se desenvolve toda essa trama, né? Mas realmente é um livro que, junto com o Marquês de Sade, teve uma grande importância nos estudos da psicologia e da psicanálise. Anos depois, o Freud se inspirou nos escritos do Marquês de Sade e também do que se tratava sobre o sadismo, se inspirou nos escritos de Sacher-Masoch para falar sobre o fetiche ou até o espectro ou o transtorno do masoquismo, né? Então foi uma grande influência do Freud, esse autor. E por último, mas não menos importante, gostaria de dizer que o Leopold von Sacher-Masoch é um contemporâneo, né, do Fyodor Dostoiévski e do Lev Tolstói. Essa obra dele foi escrita na mesma época que haviam esses escritores, embora eu não tenha localizado nenhum registro de que o Leopold Sacher-Masoch tenha conhecido pessoalmente o Dostoiévski e nem o Tolstói. Mas é uma época que é memorável, né? Esse século XIX, uma época muito rica em literatura. Embora o estilo desse livro aqui seja um estilo mais inspirado no idealismo alemão, né? E aí, bom, eu deixei só um trechinho, né? Um pedacinho para eu ler aqui, que o Severin dizia: atravesso o Cassine e desço ao Arno, desço bastante até o ponto em que a água amarela banha, chapinhando monotonamente alguns salgueiros perdidos. Ali me sento e acerto minhas contas com a existência. Deixo minha vida inteira desfilar diante de mim e a acho bastante deplorável. Algumas alegrias, infinitas coisas diferentes e sem valor, em meio a isso, semeados em abundância, dores, sofrimentos, temores, decepções, esperanças malogradas, pesar, aflição, luto. Penso em minha mãe, a quem tanto amei, e vi definhar por causa de uma terrível doença. Em meu irmão, que com plenos direitos ao gozo e à felicidade, morreu na flor da sua juventude, sem sequer ter encostado os lábios no cálice da vida. Pensei em minha falecida ama de leite, nos companheiros de brincadeiras de infância, nos amigos que comigo se esforçavam e estudavam, em todos eles, a quem cobre a terra fria,
morta, indiferente. Pensei em meu pombo, que não raro fazia referências arrulhantes para mim, em vez de fazê-las à sua fêmea. Tudo pó que retornou ao pó. Estouro numa risada e deslizo para dentro da água, mas no mesmo instante agarro-me a um galho de salgueiro que pende sobre as ondas amarelas. E vejo diante de mim a mulher que me desgraçou. Ela paira sobre o espelho da água, trespassada pelo sol, como se fosse transparente. Chamas rubras em volta da cabeça e da nuca, e que me volta seu rosto e me sorri. Então, essa é a recomendação que eu faço neste mês. A Vênus das Peles, Venus in Furs, ou a Vênus de Basakaia, aliás, Casabaica, a Vênus de Casabaica, de Leopold von Sacher-Masoch. Um livro de 1870, um expoente da literatura austríaca. Tá certo? Valeu, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo. Obrigado por me ouvir.